César, hoje eu aceitei um desafio da produção, viu? Ter que administrar todas as perguntas aqui e ainda conferir o que está chegando na internet online. Mas olha, vamos juntar tudo, que todo esse pessoal que está escrevendo aí, ou fax, ou e-mail, e mais quem escrever lá através do meu site, www.cesarromão.com.br. Pode escrever amanhã também, não tem problema nenhum. Vamos demorar, daqui 3 dias eu faço sorteio, tá bom? Ainda dá tempo de todo mundo escrever. 20 livros sorteados e um curso do César Romão, que vai ser realizado em São Paulo, lá no Hotel Holiday Inn. Então deixa eu registrar aqui, a Maria de Lourdes, sede Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de Andrelândia, Michel Vitor Paiva, de Minas Gerais, Genivaldo Gomes da Silva, de Maceió, Alagoas, a Maria Angélica Rocha Pedrosa, de Belo Horizonte, o Altemir Plum, de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, o Enivaldo José da Costa, de Mato Grosso, de Tangará da Serra, que beleza, a Helena Nascimento, de Ribeirão Preto, o José Monteiro, de Araraquara, o Bento Marques, de Jundiaí, e o Pedro Magalhães Costa, do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Não sei se você percebeu, mas é o Brasil inteiro, é o Oeste com Mato Grosso do Sul, é o Nordeste com Alagoas, é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é o interior do estado de São Paulo, interior de Minas, muita gente participando. Eu gostaria também de fazer um agradecimento a Estela Dalva Pereira Barbosa, de Ituiutaba, Minas Gerais, a terra onde o meu avô faleceu, Ituiutaba, fazendo uma saudação carinhosa à Rede Vida Televisão, muito obrigado. A Maria Joana Nishimura, de Piracicaba, também fazendo uma saudação ao César e à Rede Vida, e o Denis e Silva Maier, de Sumé, na Paraíba. Esse diz o seguinte: a Rede Vida é a melhor programação do Brasil. Quando as pessoas vão despertar para isso e ela alcançar o seu primeiro lugar em audiência, nós gostaríamos que os publicitários brasileiros também dessem um pouco mais de olhar para a Rede Vida de televisão, com uma audiência de penetração nacional, a 5ª maior rede de televisão do Brasil em cobertura física, que precisa ser mais prestigiada pelo mercado publicitário e pelos empresários que têm responsabilidade social com uma comunicação sadia. Não é possível colocar o dinheiro em programações que muitas vezes não são tão éticas e exigir que o Brasil seja ético. É necessário também que a classe empresarial saiba que quando uma pessoa no Brasil compra um produto, a parte que é destinada à publicidade, o 0,5%, 1% ou 2%, precisam financiar também programações que possam privilegiar o conteúdo da família brasileira. Ô Calazans, depois de ter falado isso para os seus colegas publicitários, eu gostaria também da sua pergunta. Maravilhoso discurso e verdadeiro. Eu queria aproveitar a pergunta de um telespectador, porque eu acho, como o César é uma expertise em motivação, eu estou muito preocupado. O povo brasileiro está muito para baixo, na minha concepção, na minha visão. Você tem toda a tragédia política instalada no país, por um lado, que cai sobre as pessoas, e as pessoas não podem fingir que não estão vendo, não é? A dificuldade econômica, enfim. Você veja, um exemplo prático, lá em Belém, com a seleção brasileira, no treino, porque não tem, eles estão tão para baixo, estão precisando de alguma motivação, que tinham quase 50 mil pessoas no treino da seleção brasileira. Mesmo porque era de graça, era para levar um pacote de saiu comida, até morte lá. É verdade. Não é? Isso é um sinal claro de que as pessoas, o povo brasileiro está precisando se reencontrar, buscar motivação. Eu te pergunto, César, você que é um especialista na matéria, por onde caminhar? Calazans, muito bem lembrada aí a sua pergunta. Primeiro, é você não acreditar que a verdade lá de fora é a sua, é a que está dentro do seu coração. É você não acreditar que você tem algo a ver com algum político desse daí que está passando a mão no Brasil. Porque política aqui virou a arte de tirar dinheiro do rico e voto do pobre, prometendo livrar um do outro. Então, nós sofremos com isso, né? E acreditar que nós podemos mudar isso. Quer dizer, isso está na nossa mão aí, através do voto, que é a nossa grande arma. Porque quando você assiste uma situação dessa e você diz assim, pô, eu sou parte dessa situação de alguma maneira, é aí que você se fala, vou estudar para quê? Eu vou trabalhar para quê? Eu vou pagar imposto para quê? Mas você tem que trabalhar pelo teu universo, né? Você tem que ter
trabalhar pela tua consciência. O brasileiro é muito criativo. Na minha opinião, o brasileiro talvez seja o povo mais criativo do mundo. Não há povo mais criativo no Brasil. Ah, mas o brasileiro precisa ficar mais inteligente. Eu acho, Carlos, que todo brasileiro é inteligente. Nós já nascemos inteligentes. Hoje, o grande processo de desenvolvimento humano é a nossa capacidade de decifração mental. Cada vez mais, Neto, cada vez mais, de tempo em tempo, nós estamos decifrando as coisas mais rapidamente. Podem ser celulares difíceis, computadores difíceis, mas a gente está decifrando mais rápido. Isso é inteligência? Não, isso é um fator de desenvolvimento cerebral. Nós já somos inteligentes. O que nós precisamos é usar a nossa criatividade. A criatividade é colocar em movimento a nossa inteligência, é fazer algo com ela. Ah, Romão, mas é importante ser inteligente. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Um sumério inteligente inventou a roda. Um sumério criativo colocou um eixo entre duas rodas. Quem é que deu vida para a roda? Né? Um chinês inteligente inventou o macarrão. Um italiano criativo, Marco Polo, fez do macarrão a comida mais famosa do mundo. Um sumério inteligente inventou a escrita, um egípcio criativo colocou a escrita lá num papiro. Não foram os fabricantes de máquina de escrever que inventaram as máquinas de escrever mecânica, não foram os fabricantes de máquina de escrever elétrica que inventaram as eletrônicas, não foram os fabricantes de válvula que inventaram o transistor. O que aconteceu aí? Um processo de criatividade. Pra você ter uma ideia, Neto, a cada 80 de cada 100 produtos que o Japão lança, 60 são patentes americanas. Por quê? Os americanos têm tanta patente. O americano é um povo que investe em criatividade. Se o brasileiro investisse na sua organização, na sua escola, nas suas universidades, com pesquisa, 30% ou 20% que os americanos investem, nós teríamos um processo de criatividade tão grande no Brasil que essas crises não tirariam a motivação das pessoas. Então, como sugestão para você, não pensa que isso tudo que o Brasil está vivendo é você. Você é uma coisa à parte. Você faz parte disso politicamente, mas não envolva suas emoções, seus sentimentos, os seus sonhos em tudo isso que está acontecendo aí. Ô César, tem uma pergunta aqui que é do Rodrigo Moreira Vieira, ele é de São Lourenço, no sul de Minas. Ele diz o seguinte: assistindo palestras, percebo que nos motivamos com muita facilidade, mas passado uma semana já caímos na realidade novamente. E aquela vontade de querer mudar, de ter uma vida nova, cai por água abaixo. Sabemos que comportamento não se muda da noite para o dia. Na sua opinião, qual seria o caminho para uma real mudança de comportamento? É a pergunta do Rodrigo Moreira Vieira, de São Lourenço, sul de Minas. Olha, Rodrigo, primeiro eu vou dizer a você, depende da palestra que você assistir. Né? Algo que te dá aí uma morfina por um dia não é uma palestra. Eu acho que palestra é aquilo que realmente te dá razões e informações para você usar na sua vida. Para mim, palestra é isso. É uma preocupação que eu tenho, que outros companheiros têm na área. Nós vamos lá, procuramos informações que possam ser úteis para a sua vida e transformar o seu esforço em resultado positivo. Eu já falei aqui que nós temos um defeito genético. A gente é tão fácil de ser motivado como fácil de ser desmotivado. Esse é o primeiro processo que nós temos que lutar. O Brasil hoje, na minha opinião, um outro item que as pessoas precisam usar é a sua proatividade. O brasileiro precisa descobrir que ele pode ser proativo. O que é ser proativo? É você pensar antes, é você fazer antes que outros façam. Para que isso aconteça, a gente precisa ter, primeiro, orientação para o resultado. O brasileiro é muito esforçado, Calazans, é muito esforçado, Reinaldo e Neto, mas ele não obtém resultado, ele se esforça, ele trabalha, ele faz, mas o esforço dele não reflete em resultado. Segundo, a gente tem que ter capacidade de aprender a agregar coisas em tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, o café é originário da África, os mouros foram lá, descobriram, aí um dia um árabe viu uma cabrinha lá comendo café, ele foi lá, viu que ela ficou mais alegrinha, aí ele fez uma infusão, tomou aquele líquido, o café é tão famoso no Oriente que é conhecido como vinho árabe, né? Isso aconteceu lá na cidade de Cafa, por isso que chama café. Por outro lado, os mouros andaram um pouquinho mais e sempre as tendências do mundo, da moda, as tendências de construção foram ditadas pelos franceses, as tendências de mesa. Então, o francês praticamente ensinou o mundo a comer com um talher. Tudo que o francês fazia, o mundo queria fazer. Até hoje, assim, né? A França lança uma moda de roupa lá, a gente lança. Aí os franceses resolveram tomar café. E aí todo mundo queria tomar café. O que aconteceu? A África não tinha condição de produzir café, então trouxeram o café aqui para a Guiana Francesa. Aí
uma coisa inédita, um brasileiro foi até a Guiana Francesa, não que isso aconteça hoje, isso nunca mais aconteceu, só nessa vez. O brasileiro foi até a Guiana Francesa e contrabandeou as mudas de café aqui para o Brasil, né? Nós viramos o maior produtor de café do mundo. Porém, nessa história toda, o Brasil não agregou nada. Por quê? Porque quem inventou o coador, né? Foi uma alemã, Melita. Qual é o café mais famoso do mundo? É o cappuccino, é o italiano, né? Onde está saindo o meu livro lá. Quais são as grandes máquinas de café do mundo? São as máquinas italianas. O brasileiro precisa entender que ele tem possibilidade de agregar coisas a tudo aquilo que ele faz. Por exemplo, nós estamos falando hoje aqui, já tem 20 livros no sorteio, já tem um curso, tem uma pilha de e-mail, as pessoas estão se comunicando. Nesse exato momento, quem está escrevendo para concorrer está agregando alguma coisa, porque de repente vai ter a sua resposta aqui, né? Se não tiver, depois a gente vai responder lá no meu site também para você. Isso é agregar. Quando você sai pelo mundo, não sai pelo mundo só com uma rota, não. Olha para o caminho, vê o que tem em volta, vê quem está com você. Neto, Reinaldo, Calazans, às vezes as pessoas assistem as minhas palestras, saem de lá, não sabem nem quem sentou do lado. O que você agregou? De repente está lá um cliente, está lá uma pessoa que pode fazer um negócio com você, comprar alguma coisa de você. Então, eu chamo isso de pensamento sistêmico. É você andar como uma parabólica da Rede Vida, assim, pegando tudo, tá bom? César, tem uma pergunta do Ayrton Carvalho Malta, ele é de Muriaé, Minas Gerais, e também do telespectador de Catandufo, Leandro Câmara. Os dois estão preocupados com a profissão ideal. O Ayrton, ele diz o seguinte: a pluralidade dos conhecimentos é prejudicial a encontrar a profissão ideal. E o Leandro Gamarra, ele pergunta o seguinte: gostaria de perguntar a ele qual profissão e curso que está em ascensão no momento. Olha, a profissão em ascensão é a profissão que você vai se dedicar a ela. Porque se eu disser para você que choperia está dando dinheiro, você vai sair daqui, pode montar uma choperia, sua choperia não vai dar certo, né? A profissão ideal, na minha opinião, é aquela profissão que você vai colocar seus princípios, seus valores, o seu coração nela. Eu contei no início do programa, eu não sei se você acompanhou, o caso do Joãozito, lá de Jeremoabo, na Bahia, que hoje, sem sombra de dúvida, é o maior alfaiate, o maior estilista do Brasil, veste as maiores personalidades brasileiras, tá certo? E qual é a faculdade que ensina você a ser estilista, ser alfaiate? Tem. Então, nem sempre... Eu inclusive, tenho um teste de aptidão lá no meu site, que você pode entrar, pode fazer, é grátis, está de presente aqui, né, para todos os telespectadores da Rede Vida. Entra lá, faz o teste de aptidão, você vai ter lá as profissões básicas e acadêmicas. Agora, pode não ser esta a sua profissão. Qual é a profissão ideal para você? Vou repetir, é aquela que você aposta os seus princípios, os seus valores e o seu coração. César, a Miriam Rosa de Guarulhos, ela faz uma pergunta e na internet vem uma muito parecida também. Existe idade para seguir a voz do coração? É a pergunta da Miriam Rosa de Guarulhos. E a Neuza Maria Leonel, ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber o que pensa o César, qual é a idade para começar a trabalhar numa determinada função? Existe idade mínima? Olha, na primeira pergunta eu responderia o seguinte: coração não tem idade. Eu falei aqui sobre o Peter Drucker, o pai da administração, que aos 97 anos, a cada 3 meses, estuda um assunto novo. Falaria aqui também sobre o Abrão Kaczynski, que foi presidente da COFAP, que está montando aí uma fábrica de motocicleta aos 90 e tantos anos de idade. Então, coração não tem idade. E, na minha opinião, não existe idade para trabalhar, não. Eu, pessoalmente, quero ficar num palco enquanto eu puder. Assim como o meu mestre, a minha carreira, os meus livros são muito inspirados, né? Eu tenho um grande ídolo, que foi Og Mandino. Og Mandino é o escritor que mais vende livros no mundo, depois da Bíblia, ele faleceu já. Mas a minha inspiração, e Og Mandino ficou nos palcos até 80 anos. Quer dizer, eu acho que a idade, ela é definida pela energia que você coloca naquilo que você faz. Porque quem faz o que gosta, né, quem põe energia, princípio e valor, fica moleque fazendo aquilo. Vou dar um exemplo, outro que eu lembrei agora aqui. José Maria Nogueira, pai do meu querido amigo Ronivon. Ronivon, um abraço para você. José Maria Nogueira é um grande conferencista, faz palestras. Se você vê-lo no palco, aos seus 90 e tantos anos, você não acredita, é só quando ele fala a idade que as pessoas duvidam. Agora, por que essa energia? Porque essa energia deixa a gente jovem. Você sente que a pessoa ama o que faz, não é verdade?
E aí você se rejuvenesce, se revitaliza. É isso mesmo, César. Eu sempre lembro da minha mãe sempre dizia o seguinte: Neto, se você quiser ser um lixeiro, seja um bom lixeiro. Né? E isso marca muito a minha vida, porque todas as vezes que hoje eu vejo um lixeiro fazendo o seu trabalho na noite, fazendo o seu trabalho em benefício das outras pessoas, eu imagino o tanto que ele é importante para mim e o tanto que ele é importante para as outras pessoas também. Como é bonito você ver que o sucesso não é apenas de quem está vestido de terno ou de quem está sendo um grande executivo ou eventualmente fazendo um trabalho que aparece mais do que aquele que está fazendo um trabalho para o bem dos outros. Sucesso é uma coisa muito coletiva e não apenas individual. Com isso, eu vou pedir licença, um breve intervalo, já retornamos aqui na Tribuna Independente.